Apenas para trazer uma ilustração, no ano de 2019, houve um estudo feito pela Universidade Johns Hopkins, em que o Brasil era o 22º país num índice chamado Índice Global de Segurança em Saúde, que avalia diferentes dimensões da preparação e da organização do país para responder a possíveis ameaças à saúde pública. Naquele momento, os Estados Unidos ocupavam o primeiro lugar neste índice e a China o 41º lugar, ou seja, 19 posições abaixo do Brasil. O Brasil, neste mesmo estudo, ocupava o 9º lugar no mundo entre 195 países no quesito resposta rápida ao alastramento de epidemias e mitigação. Já um outro estudo realizado no ano passado, um ano depois aproximadamente, um estudo australiano, situava o Brasil em último lugar na resposta à pandemia, 98º, para ser mais preciso, entre os países estudados, os Estados Unidos em 94º. O Brasil e os Estados Unidos, então, estavam juntos num conjunto de países com lideranças negacionistas, naquela definição que a Natália apresentou agora, e que resistiram à imposição de medidas de contenção da epidemia. Ao lado de Donald Trump, ao lado inicialmente de Boris Johnson, Alexander Lukashenko, que dizia que vodka e sauna poderiam resolver a epidemia. E neste período, vários destes líderes foram revendo suas posições. Um exemplo mais conhecido, acredito que era o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que inicialmente falava do isolamento vertical, da necessidade de que o vírus se espalhasse para que a população ficasse imunizada e que as pessoas mais frágeis deveriam ser isoladas. Esse discurso provavelmente é familiar para muitos aqui no Brasil. No entanto, algum tempo depois, especialmente depois de ter sido afetado pela doença e ter sido, inclusive, internado pela doença, o ministro britânico resolveu escutar o conselho de cientistas do seu país, existe um conselho constituído, e passou, então, a adotar medidas rígidas, medidas importantes de lockdown, de limitação da circulação de pessoas e de funcionamento de diversos segmentos da economia. Desde então, o Reino Unido atravessou períodos de alguma flexibilização e foi obrigado a voltar à estratégia de lockdown na medida em que houve recrudescimento da epidemia. Diversas cidades daquele país estão há 200, 300 dias com restrições importantes à circulação de pessoas. Nem por isso a economia daquele país foi à bancarrota e, pelo contrário, vem sendo atualmente, ao longo dos últimos meses, um dos grandes exemplos de enfrentamento da epidemia, com redução progressiva da incidência da doença, número de mortos, e agora já em recuperação progressiva e controlada de atividades das pessoas e atividades da economia. No Brasil, nós tínhamos um sistema instalado. Este que aparece no estudo de Johns Hopkins, ele reflete o que era a preparação do Brasil para epidemias. E eu vou descrever sucintamente o significado disso. Nós temos, em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde, um dos poucos países, um único país com esta dimensão, de mais de 100 milhões de habitantes, com um sistema público dessa magnitude de acesso universal, capilarizado, que, portanto, dá acesso a pessoas dos mais diferentes locais do país à atenção à saúde. Qual é a importância disso? Em qualquer lugar deste país que alguém apresente sintomas, este alguém pode ser captado pelo serviço de saúde, pode ser diagnosticado, tratado e orientado, e podem ser adotadas, em consequência, medidas de controle a partir daquela localidade, seja o município, seja a vila mais remota desse país.
particularmente com a existência da estratégia de saúde da família, onde equipes de profissionais atuam no território e conhecem as pessoas e são conhecidas pelas pessoas, conhecem a maneira como se organizam os serviços, o comércio, o ambiente, o saneamento nas suas áreas de atuação. É um país que tem um Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e que estabeleceu, ao longo dos anos, vou lembrar aqui uma referência, os seus planos de emergência e planos de contingência. Nós temos, desde 2014, um plano mestre para a resposta à emergência de saúde pública neste país e vários planos específicos. Falo disso com certa tranquilidade, porque tive a oportunidade de estar envolvido na confecção e na coordenação do trabalho de elaboração desses planos, quando estive no Ministério da Saúde, naquele período. Estes planos, qual é o sentido deles? É que justamente diversas coisas estejam pensadas previamente para quando da ocorrência de uma crise. Posso citar exemplos. No momento de crise em que há necessidade de resposta, é preciso comprar insumos emergencialmente. É apenas um exemplo. Quando o senador Humberto foi ministro, tive a honra de conviver com ele naquele momento, de integrar a equipe do Ministério, sabe do que eu estou falando aqui com muita propriedade. Quando no momento de uma crise se identificar, precisa comprar um medicamento tal. Então, isso passa por um período de definição de qual é o medicamento, definição técnica, especificação, elaboração de edital, passagem pelo jurídico, etc., etc., até que se consiga, enfim, lançar ou uma compra emergencial, ou uma licitação, qualquer coisa nesse sentido, para adquirir o medicamento. Quando há preparação, tudo isso deve ter sido aprontado previamente. Então, está lá pronto o edital, está lá pronta a especificação do medicamento, adequado para cada uma das crises que pode surgir. Então, isso tem um significado enorme quando se trata de velocidade. E, em geral, se a gente fala de epidemia, a gente fala de velocidade, a gente fala de pressa para resolver as coisas. Então, o Brasil tinha isso. Planos de emergência, planos de contingência específico. O Brasil tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária organizada. Isso significa a possibilidade de medidas necessárias nos pontos de entrada do país, nos pontos de circulação, medidas em relação a produtos, organização de serviços, para verificação da garantia de segurança para os profissionais de saúde, segurança dos equipamentos como esses que a gente está utilizando, indicação de quando deve ser usado ou não deve ser usado, orientação à população quanto à sua proteção. Temos uma rede de laboratórios de saúde pública, uma rede de laboratórios de pesquisa preparada para responder à emergência de saúde pública também. Temos laboratórios de produção de medicamentos invejáveis no mundo, laboratórios públicos de produção de medicamentos. Estamos entre os poucos países de baixa e média renda, somos de média renda nessa classificação, que tem esse tipo de estrutura. Um programa nacional de imunizações, que vai completar seus 50 anos de vida, também tido como exemplar no mundo inteiro, um programa que oferece todas as vacinas do calendário sugerido pela Organização Mundial da Saúde, de forma gratuita a toda a população, atingindo todas as faixas etárias. Temos planos específicos como o treinamento de epidemiologia e serviço de saúde, o EPSUS, já completando 20 anos, apenas mencionando a existência desse programa. Neste momento, estamos aqui na nossa organização Fiocruz, formando 800 pessoas em especialização em epidemiologia de campo para respostas à epidemia. Temos estruturas de formação, tanto no aparelho universitário, como nas instituições próprias de governo. A Fiocruz, onde eu trabalho, não represento aqui institucionalmente, estou como pessoa física, mas onde eu trabalho me traz orgulho pelo seu desempenho neste campo. A Universidade Aberta do SUS, uma estrutura de comunicação que sempre conseguiu se colocar frente às crises do campo da saúde pública. E, no entanto, com tudo isso,
o que nós vimos desde o início da crise foi a existência de um plano, a existência de uma coordenação nacional de resposta à pandemia. Trago isso para explorar esta contradição entre aqueles dois estudos que citei inicialmente, do Brasil como liderança e do Brasil em último lugar na resposta à pandemia. Então, o que poderíamos ter tido desde o início? Em primeiro lugar, a presença do Estado, naturalmente. A presença do Estado como? Presença do Estado com plano de contenção, era a ideia inicial, antes de a epidemia entrar no Brasil. Isso significava preparação não apenas para as chamadas barreiras sanitárias de muito baixa eficácia para doenças que têm portadores assintomáticos, mas especialmente para detecção rápida, para testagem, para isolamento, para rastreamento de contatos. Nós tínhamos experiência para fazer isso no nosso Sistema Único de Saúde, em diversas doenças. Sarampo é um dos grandes exemplos, mas temos muitas doenças de natureza semelhante, de transmissão respiratória, que conseguimos controlar na nossa história.